capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos. Não vai ser o texto inteiro, por causa do nosso tempo, mas eu quero ler a partir do versículo 6. Tiago 4, 6. Diz assim a palavra do Senhor: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Pode ser de novo? Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Agora é o 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora é o 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Agora é o 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Agora é o 10. Humilhai-vos, porém, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Faça a tua oração. Senhor, fala conosco nessa noite. Esta é a hora de nós sermos ministrados pela tua palavra. Que o nosso coração seja aberto e pronto para receber esta palavra, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus. Amém. Eu estou pregando essa palavra desde ontem, porque ontem teve a nossa reunião de obreiros, e no intercalo com a missionária, cada mês um ministra. Esse mês fui eu, né? E ontem eu falei desse texto, falei só de 2 versículos, fiz a mesma leitura de hoje, né? Mas só consegui falar de 2 versículos por causa do nosso tempo. Hoje de manhã foi um culto também com um monte de coisas, então eu consegui avançar um pouquinho mais, mas não consegui terminar essa mensagem. Vamos ver se agora à noite eu dou conta. Eu tenho só meia hora para pregar. Essa palavra, para que você entenda, ela é uma palavra universal. Universal no sentido de o remetente, ou melhor, o destinatário. Os textos do Novo Testamento, pega por exemplo as cartas de Paulo, os evangelhos ou as cartas de Paulo, eles tiveram um destinatário definido. Às vezes a gente começa a estudar o Novo Testamento, e quando a gente começa a estudar a dinâmica dos evangelhos, a gente percebe que cada evangelho tem uma tônica diferente. Cada evangelho. Lendo assim de forma superficial, você não consegue captar essas informações entre linhas. Mas você começa a estudar, você percebe que Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, ele é um evangelho que ele foi escrito, ele foi colocado de uma forma que os judeus que fizessem a leitura dele fossem evangelizados. Então é um evangelho tendencioso. Ele tem uma tendência. Qual a tendência? Alcançar os judeus. Por isso que ele foi escrito dessa forma. Por isso que lá Jesus aparece como o rei dos judeus. Por isso que lá a genealogia era diferente da genealogia de Lucas. Porque foi intencionado. Diferente, por exemplo, do evangelho de Marcos. Que a tônica do evangelho de Marcos foi evangelizar o povo romano. Então ali naquele evangelho você percebe que a tendência é exatamente alcançar os romanos, que era o grande império daquela época de Jesus. Daí você lê Lucas, você lê João,
você percebe que ele tem um propósito evangelístico, alcançar os povos gentios, os gregos, por exemplo. E cada um dos evangelhos teve o seu alcance, seu objetivo concluído naquela época. As cartas de Paulo da mesma forma. Leia Coríntios, fala com a igreja de Corinto. Os problemas que Paulo conta lá para a gente, na carta aos Coríntios, eram problemas que estavam reservados naquela comunidade. Então percebe que lá em Corinto, lá nas cartas aos Coríntios, Paulo fala de casamento. Paulo fala dos dons espirituais. Totalmente diferente de quando você lê a carta aos Gálatas, que foi para combater heresias naquela época. As epístolas universais, como por exemplo Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, a epístola de Tiago, a 1ª, 2ª e a 3ª epístola de João, a epístola de Judas, que eu vou dar uma aula sobre ela amanhã. Essas epístolas, elas têm o seu assunto universal para todos nós. Então essa palavra que eu li para vocês, ela foi perfeita, ela caiu igual uma luva para aquela igreja daquela época. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Foi perfeita para eles. Mas pelo incrível que pareça, ela é perfeita para hoje. Ela é perfeita para mim. Ela é perfeita para você. Então você vai notar que eu vou explicar cada um dos versículos que eu li. Você vai perceber que em cada um desses versículos nós temos um ensinamento, nós temos uma correção, nós temos um ensinamento, nós temos uma doutrina, nós temos um norte, nós temos uma direção para nós. Então quando Tiago escreveu esse texto, ele tinha na intenção não de um povo ali reservado, com problemas pontuais, mas ele tinha a intenção de alcançar todo o povo de Deus. Isso certamente inclui eu e você, porque nós somos povo de Deus. Posso dar um amém? Amém. E quais foram as 5 coisas que ele apresentou aqui para a gente? Cada versículo tem uma. Quais foram elas? Vamos reler? Agora é o 6. Vamos lá no versículo 6 para a gente começar a explanação. O 6 diz assim, vamos avançando junto aqui, tá? Conforme eu for lendo, coloca para mim, Agatha, por favor. Então o 6 diz assim, 4, 6, cadê? Está aqui. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. São duas coisas totalmente antagônicas, totalmente contrárias, totalmente incompatíveis. Quais são essas duas coisas? Soberba e a humildade. Soberba está totalmente relacionado a orgulho. Soberba está totalmente relacionado à prepotência. Soberba está totalmente relacionado à incapacidade da pessoa perceber que ela depende do outro e que principalmente ela depende de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Soberba é isso. A soberba me impede de olhar para aquela outra pessoa do meu lado e ver nela alguém que é importante para mim, alguém que é importante para o meu ministério, alguém que é importante para a minha vida com Deus. O soberbo não vê isso. O soberbo, ele chega num nível de prepotência que ele acredita que nem de Deus ele precisa, porque ele tem saúde, porque ele tem dinheiro, porque ele tem emprego, tem casa, tem uma empresa, sei lá. Então ele acha que não precisa de ninguém, não precisa de nada. E esse é um grande erro, porque a soberba sempre, quando a pessoa se posiciona com soberba, essa atitude precede a queda. Ela vai cair, ela vai tropeçar. A pessoa soberba, mais cedo ou mais tarde, ela vai perceber que ela precisa de Deus, que ela precisa do próximo. Quem entendeu? Diga amém. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que o Salmo 37 diz assim: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem.
habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37. O que o Salmo está dizendo? Que quando a pessoa ela é soberba, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é de dura cerviz, ela não aceita correção, ela não aceita ouvir não, ela não aceita que as coisas não sejam do jeito dela. Isso é soberba. Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça àquele que é humilde. Deus levanta ao humilde, Deus prospera ao humilde, Deus honra aquele que se posiciona com humildade. Por isso nessa noite, seja humilde, reconheça que você precisa de Deus e você verá a obra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! A glória a Deus em alto. Amém, queridos? Deixa eu falar um pouquinho mais de soberba. Deixa eu falar um pouco mais de soberba. É interessante, né? Porque a soberba faz a pessoa achar que tudo tem que ser do jeito dela, do meu jeito. Soberba leva a pessoa a achar que é tudo no tempo dela. Tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus isso. A soberba leva a pessoa a achar que o mundo gira em torno dela. São pessoas que não aceitam correção. São pessoas que não são maleáveis, no sentido de elas serem corrigidas e elas terem a humildade de falar amém. São pessoas que vêm para o culto e o culto tem que agradar ela. Já parou para pensar que o culto não é para você, nem para mim? O culto é para Deus. E você que presta o culto. Então a pergunta não é: o culto foi bom? A pergunta é: Deus, o senhor achou que o culto foi bom? Por quê? O que tem a ver com você? O culto não é pra gente. Aqui não é um entretenimento. Aqui não é um circo ou um cinema que você pagou um bilhete e vai assistir. Um teatro, não é nada disso. Aqui você entra para prestar o seu culto a Deus. Independente de quem está aqui em cima tocando, cantando, pregando, orando, é você e Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Deus resiste ao soberbo. Deus não tem pacto com o soberbo. Mas a humilde, a pessoa que é dependente de Deus, a pessoa que enxerga no outro alguém importante para ela, para essa pessoa existe honra de Deus reservada. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Tem bênção de Deus para a tua vida. No segundo lugar, eu quero falar do versículo 7, que diz assim, é o segundo versículo: sujeitar-vos a Deus, pois a Deus. Olha a última frase: resistir, vamos ler junto? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fala para o seu irmão do lado: resista ao diabo. E ele fugirá da tua presença. Essa palavra resistir, olha para cá, esse verbo resistir deu origem a uma palavra que nós usamos muito, que é a palavra resistência. Daí vem outras palavras, vem a palavra resiliência, vem tantas outras. Mas essa palavra resistência, resistir, é a capacidade de suportar. Como que consegue? Alguém já deve ter olhado para você e deve ter dito: eu não sei como você consegue. Alguém já falou isso para você? Essa pessoa só falou isso para você porque ela ficou admirada com a tua resistência. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: pastor, não sei como você aguenta. O que é isso? Como você consegue resistir? Tantas coisas, tanta pressão, tantos problemas. E a conta? Como você consegue resistir? Como você dá conta? É igreja, é administrar a igreja, é casa de educação, é ONG, é a vida particular. Meu Deus, como que dá conta? Como que a gente consegue resistir? O texto fala de resistir, suportar a pressão, a luta. Mas aqui fala de forma muito detalhada, vai dizer ao diabo. O diabo está falando sobre tentação. Ele fala em outros textos aqui sobre tentação. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não vai colocar você em tentação. Existe uma diferença de tentação para aprovação.
Provação é uma permissão de Deus para nós sermos provados, para a gente crescer espiritualmente, amadurecer na fé. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Isso é provação, Deus permite. Nós somos provados. Tem até um louvor antigo, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Os crentes antigos lembram desse louvor, cantamos muito. A fé é provada, não tem nada a ver com tentação. Tentação está relacionada àquilo que eu gosto. Tentação está relacionada à minha fome, à minha necessidade. Tentação é Jesus com fome no deserto, 40 dias de jejum, e o diabo fala: transforma a pedra em pão, né? Isso é tentação. Tentação está relacionada à nossa vaidade, relacionada à nossa fome, relacionada ao nosso desejo, relacionada àquilo que eu gosto. Tentação está relacionada ao meu ponto fraco, aquilo que é sensível na minha vida. E o conselho aqui de Deus, usando o Tiago para mim e para você, é: resista. Aleluia. Não é para você desistir. Posso ver um amém, queridos? A nossa grande desvantagem do diabo, eu expliquei isso ontem, é que o diabo, ele enxerga o mundo espiritual. O diabo enxerga que você está bem ou se você não está bem. O diabo enxerga quando você está fragilizado, e ele usa pessoas com uma palavra para destruir você de vez. O diabo sabe que a nossa vitória está logo ali, irmãos. Ela está chegando. E o problema nosso é que nós não temos noção o quanto a vitória está chegando. Nós não temos a noção de quão perto está a vitória. Está acabando, está chegando. Sabe quando aquela pessoa está fazendo academia, está treinando, e o personal está lá, sabe? A Joyce está lá: vai lá, falta só mais duas, só mais uma, vai, só mais um pouquinho, está acabando. Então, quando fala está acabando, vem um ânimo maior, vem uma força maior, e a pessoa que estava quase desistindo, ela dá um gás, ela chega até o final. Sabe qual é o problema? Nós não estamos enxergando o mundo espiritual. E Deus nessa noite está usando a minha vida para falar com você: resista, está chegando o fim, está chegando a hora de você voltar a vitória, está chegando a hora de você levantar a bandeira da vitória, está chegando a hora de você viver coisas grandes de Deus. Para quando resiste o diabo, ele vai fugir da tua presença. Aleluia! Adore a Ele nessa noite. Glória a Deus. Em terceiro lugar, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O versículo 8 tem que dividir ele, porque é assim, ó: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. São algumas coisas aqui importantes. Primeiro que ele fala: se achegar a Deus. Deus é acessível. Quem entendeu, diga amém. Deus está lá no mesmo lugar, no mesmo lugarzinho. Deus é acessível. A iniciativa de se aproximar é nossa. Tem uma obra muito bonita de Michelangelo que fala da criação, que é uma pintura de Deus e o homem. E nessa gravura, que você deve ter visto